TV Norte, SBT Tocantins, uma emissora do Grupo Norte de Comunicação. Olá, no programa de hoje a gente entende sobre Júlio Verde e a saúde bucal. O que o dentista pode te ajudar a detectar e qual o papel desse profissional na intervenção precoce. Vem comigo! Olá, muito bom dia, muito obrigada a você que nos acompanha no programa Vem Comigo. Obrigada pelo carinho, pela audiência, por escolher estar conosco. O meu objetivo aqui sempre é trazer para você informação, assuntos relevantes, com aquela pitadinha de entretenimento, porque sim, é possível falar sobre qualquer assunto, por mais difícil que seja, com leveza, com tranquilidade. E eu espero que você possa me seguir lá no meu Instagram, @jaquestefano, para, além de acompanhar o meu dia a dia, os bastidores da emissora, também me sugerir qual é a entrevista, o assunto que você tem dúvida pra gente trazer aqui. Além disso, você acompanha tudo o que acontece na nossa programação no @TV Norte Tocantins. Quero começar o programa de hoje, como em todos os dias, falando com você sobre uma mensagem que está lá em Salmo, capítulo 56, versículos 3 e 4, que diz assim: Em me vindo o medo, o temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Eu não sei o que te traz medo, o que te traz temor nesse momento. Talvez seja até um diagnóstico médico. E eu tenho uma coisa para te falar, faça a sua parte, deposite no Senhor a confiança, deposite no Senhor a esperança, deposite no Senhor a certeza de que Ele é contigo. Se você está com medo, apresente esse medo diante dEle e saiba, fazendo a sua parte, confie naquele que é especialista em fazer milagres. Você faz aquilo que está ao seu alcance e Ele faz aquilo que é sobrenatural em qualquer área da sua vida, talvez até no diagnóstico clínico. E eu já emendo essa palavra, depois você leia com calma em casa aí, que Deus vai falar mais ao teu coração, falando sobre o Júlio Verde. A gente tem falado sobre o tratamento, o diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço. E quem bate papo com a gente hoje para falar sobre esse assunto e nos ajudar a entender qual é o papel do dentista e o que ele pode nos ajudar a detectar de maneira precoce é o doutor Marcos Felipe Araújo, que é cirurgião dentista. Tudo bem, doutor? Bom dia. Tudo certo, bom dia, Jaque. Prazer te receber aqui, viu? Prazer todo meu. Doutor, a gente pode falar de vários profissionais que são os primeiros, muitas vezes, a terem contato com o paciente e falarem, olha, isso aqui é um sinal de alerta. A gente pode falar, de repente, do ginecologista, da mulher, a gente pode falar do endocrinologista, a gente pode falar do dentista. Fala um pouquinho pra gente sobre esse papel importante. Certo. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar falando sobre esse tema, que é muito importante, né? Pouco divulgado, infelizmente, mas que é muito importante. A população muitas vezes não sabe que existe câncer na região da cabeça e do pescoço, né? Então, disseminar essa informação é fundamental, né? E o dentista tem um papel, assim, essencial, primordial no diagnóstico dessas lesões cancerígenas na região de cabeça e pescoço, né? Porque muitas vezes o primeiro profissional a ter contato, né, com essa lesão na região, principalmente bucal, é o cirurgião dentista, né? A questão aí da manutenção da saúde bucal, que a gente consegue identificar lesões que são suspeitas, né? Fazer um diagnóstico correto e encaminhar para o tratamento o quanto antes. Então o dentista ele tem um papel primordial, e não só no diagnóstico, né, mas na questão da prevenção, durante o tratamento do câncer de cabeça e pescoço e pós-tratamento também. Doutor, quando a gente fala até nessa prevenção, chama a nossa atenção pensar que muitas pessoas não sabem fazer higiene bucal correta. E isso coloca as pessoas também em grupo de risco. Fala sobre essa situação para nós. Sim, sim, com certeza, né? Quando a gente fala, né, de câncer de cabeça e pescoço, principalmente de câncer bucal, que o dentista está mais atrelado com o câncer bucal, né? O fator etiológico, o fator causal principal que a gente tem hoje é o tabagismo, né? Só que a gente sabe que o câncer é uma doença multifatorial, tem vários fatores. E a higiene bucal, ela pode estar, sim, atrelada, né, aos fatores que ajudam no desenvolvimento do câncer, né? Então a gente sempre instrui o paciente a respeito da higiene bucal, que é extremamente importante.
Doutor, às vezes a pessoa vai fazer um tratamento que é um pouco mais longo. Muita gente tem medo de dentista. Não tem? Tô mentindo, doutora? Eu tô falando a verdade? Muito. Ai, eu já me tremo. Eu tentei fazer tudo diferente com meu filho. Então, quando ele tem 7 anos, as primeiras vezes que ele foi ao dentista, eu tentei fazer sem encantador, uma coisa tranquila, para não ter o medo que eu carrego até hoje, o que traz um problema grande, que é a gente protelar os tratamentos. E às vezes, na procura de um tratamento, até mesmo para o doutor ver se tem uma cárie, de repente alguma coisa que está incomodando. Essa procura, às vezes, por um tratamento qualquer, a pessoa nem imagina, ali, mexendo na boca da gente, o dentista pode achar ali um sinalzinho de alerta? Com certeza, né? Eu acredito que, assim, muitas pessoas acham que dentista mexe só com dente, né? Mas não, nós somos profissionais da área da saúde, né? E dentro da boca não tem dente só dente, né? Tem língua, tem bochecha, tem a mucosa do lábio, então a gente tem que avaliar todas essas regiões, inclusive fora da boca, né? Porque o câncer de cabeça e pescoço, o câncer de boca, ele pode dar sinais na região do pescoço, por exemplo, embaixo aqui da mandíbula. Então a gente tem que avaliar todas as estruturas ali que fazem parte. E doutor, quando a gente fala do tabagismo, que a gente sabe que, assim como a utilização do álcool coloca uma pessoa ali em fator de risco, o tabagismo ainda é o principal. A gente sabe que, eu creio que essa nova geração, a geração do meu filho, vai ser uma geração mais consciente, que, embora a gente tenha muitos jovens usando o tal de cigarro eletrônico, que a gente sabe que é hiper prejudicial, ou narguilé também. Mas eu queria que você falasse para nós, quando a gente fala do tabagismo, o paciente que é tabagista, ele já tem que saber que está correndo risco? Com certeza. Como eu disse, é o fator etiológico, o fator causal principal. Então a gente, nas consultas de manutenção de saúde bucal, a gente já tem que falar isso, a gente tem que investigar, lógico, se o paciente está exposto, né, a esse fator de risco e instruir sobre, né, tentando fazer com que ele evite o máximo possível esse fator, né. E doutor, qual que é a importância, e a gente tem começado a voltar a falar sobre isso, porque na época que eu era criança, eu acho que isso era mais constante, a gente passou por um momento mais complicado e tem voltado, que é o profissional ouvir o paciente. Então, muitas vezes o paciente chega ali na sua cadeira para fazer um tratamento específico, ou até algum tipo de cirurgia que tem a ver com a boca, com os dentes ali, e daí ele te relata, nossa, eu tô com uma dor de garganta que não passa nunca. Nossa, eu tô com uma afta, ela tá estranha. Será que é uma afta mesmo? Esse ouvir o paciente pode ajudar o profissional a encaminhar de maneira precoce ao profissional adequado? Com certeza. Até porque é primordial ouvir o paciente, né? Faz parte do diagnóstico, tá? Então, não é só olhar, ver, analisar a lesão dentro da boca. A gente tem que trazer o histórico do paciente. Tá com uma lesão que não cicatriza, tem 14 dias, 15 dias, eu já tenho que ter um alerta aí, né? Então, ouvir o paciente é extremamente importante. Doutor, alguns casos também começam de maneira mais silenciosa e, infelizmente, em alguns casos, a metástase, né? A gente sabe que, às vezes, é algo no pulmão, até a campanha vem falando também sobre o pulmão, né, esse ano, e de repente, tem a laringe, enfim, vocês entendem muito mais do que eu para saber o que é que pode estar sendo acometido ali. Olhando às vezes, prestando atenção nessa garganta, o dentista também consegue falar, olha, acho importante procurar um profissional? Sim, com certeza. Nós fazemos avaliação, né, da região de cabeça e pescoço, que está incluído aí a região de orofaringe também, né, então a gente tem que avaliar com certeza. O câncer de boca, né, que é o da cavidade oral e o de lábio, o dentista, ele faz o diagnóstico, ele pode fazer realmente... o próprio dentista pode diagnosticar, esse é o papel do dentista também, né? Exatamente. Ele trabalha tanto na prevenção quanto no diagnóstico. Então, se a gente suspeitar de algo diferente dentro da boca, no lábio, a gente pode partir para uma biópsia, né? E o diagnóstico é feito pelo cirurgião dentista. Perfeito. Né? E aí, quando a gente tem o diagnóstico de uma lesão maligna, que é o câncer, aí a gente encaminha para tratamento médico, né? Que é com o cirurgião de cabeça e pescoço, podendo ser aliado aí com o oncologista também. Agora, se perceber que não é especificamente dessa sua área de atuação, mas às vezes algum sinal, a gente está falando de cabeça e pescoço, mas qualquer sinal que te venha de alerta, a gente infelizmente tem um índice grande de câncer de pele em qualquer outra parte do corpo. Às vezes um comentário, eu tenho certeza que às vezes a pessoa fala, doutor, eu sei que não é bem a sua área, mas dá uma olhadinha aqui. Na desconfiança, o dentista também tem esse papel de encaminhar, né? Sempre.
Como eu disse, a gente é profissional de saúde, a gente tem que cuidar da saúde do paciente. Então, se ele está relatando algo que não é da minha área de atuação, lógico que eu vou fazer uma cartinha lá e encaminhar para o profissional de competência, para tratar aquilo que o paciente tem relatado. Doutor, no caso do papel do cirurgião dentista, eu queria entender. Esse diagnóstico, eu imagino que pela experiência, a parte clínica é muito importante, né? Com certeza. É feito algum exame laboratorial ou já se pode tirar o pedacinho e encaminhar? Como é que é isso geralmente, doutor? Quando a gente fala especificamente da boca, às vezes até do lado de fora da boca, Isso, um tumorzinho, fala para nós. Então a gente tem que juntar, a história do paciente, com o que a gente está vendo, e excluir hipóteses de lesões benignas, certo? Porque o paciente ele pode estar sendo acometido ali por uma lesão benigna, uma lesão relacionada à imunidade, que a gente chama de lesões autoimunes, A partir do momento que a gente traz o histórico do paciente, avalia clinicamente e fala assim, nossa, isso aqui está com um aspecto que não é legal, que é suspeito de malignidade. A partir desse momento, a gente pode realizar a biópsia, que é mandado o material para o laboratório, onde o patologista vai analisar e dar o laudo para a gente se é uma lesão maligna ou não. E aí, doutor, como que é também esse papel de acolhimento? Porque não é uma notícia fácil, né? Não é. Como que é esse momento, doutor? Esse momento realmente é bem difícil, porque a gente se coloca no lugar do paciente, Então, primeiro de tudo, a gente tem empatia com o paciente, E saber dar essa notícia não só para ele, mas também para a rede de apoio, Que é, a partir do momento do diagnóstico, a rede de apoio desse paciente tem que ser realmente ativa ali para acolher durante o processo do diagnóstico e do tratamento. Doutor, porque é importante a gente falar também, sendo um tumor benigno, não quer dizer que não precisa de um auxílio de um tratamento, Então, pode já haver tudo bem, é benigno, mas tá aí, vamos ver o que a gente vai fazer para tratar. Isso pode acontecer também, doutor? Pode sim. Então, a gente saiu o laudo, é benigno, aí a gente pode entrar com tratamento. Só que a notícia do diagnóstico não é tão impactante, como se fosse uma lesão maligna, mas sim, a gente entra com o tratamento adequado. Doutor, e qual o papel do cirurgião dentista durante o tratamento, que aí o médico, vai decidir qual vai fazer, se já vai partir para a cirurgia, em alguns casos, se for precisar fazer algum outro tratamento, às vezes químio, radioterapia, durante o tratamento e no pós do tratamento, o cirurgião dentista também tem um papel importante? Demais, Como você disse, o tratamento, geralmente ele é cirúrgico, Mas ele pode ser aliado aí à radioterapia ou à quimioterapia, a depender da decisão médica. Independente das modalidades terapêuticas, o paciente ele vai passar por um momento realmente que precisa de auxílio do cirurgião dentista. Na radioterapia, por exemplo, ele pode ter o que a gente chama de mucosite oral, e na químio também, na quimioterapia, que é a inflamação de toda a mucosa da boca, vão causar aftas extremamente doloridas. Então, o dentista ele atua para minimizar esses sintomas durante o tratamento, além de tratar focos de infecção durante esse tratamento, que às vezes o paciente ele pode ter uma queda de imunidade, qualquer infecção que ele tenha na boca pode se tornar muito, muito grande. Além disso, infelizmente, assim, o câncer de cabeça e pescoço, quando a gente fala de tratamento cirúrgico, ele é mutilador, Então, o paciente ele pode sim perder uma parte da língua ou a língua inteira, pode perder uma parte do céu da boca ou o céu da boca inteiro. E a gente tem uma especialidade linda na odontologia que se chama prótese bucomaxilofacial. Então, o dentista que trabalha nessa especialidade, então, por exemplo, o paciente perdeu todo o céu da boca, então ele constrói uma prótese que vai obliterar aquela região, para ele conseguir se alimentar, falar. Ter uma sensação, parecida com o que tinha antes, porque isso também deve ser bem estranho, Exatamente. Então, tem um papel primordial durante o tratamento oncológico. E nessa reabilitação, dependendo de como foi essa cirurgia também, então, portanto, Porque se voltar, por exemplo, a mastigar, nem sempre é tão simples, dependendo de como foi a cirurgia, Exatamente. Tudo depende realmente do pós, do pós-cirúrgico.
para poder planejar, mas é fundamental o cirurgião dentista estar ali acompanhando esse processo. Doutor, para a gente finalizar, como eu falei aqui no começo do programa, muitas vezes a gente tem que falar de assuntos que são difíceis, mas sem educação, sem informação, a gente não vai ter o diagnóstico precoce. E é o diagnóstico precoce que faz com que os tratamentos tenham maior chance de eficácia e menor índice de mutilação, né, doutor? Com certeza. Fala um pouquinho sobre a importância da campanha para finalizar. Sim. Eu sempre falo que a prevenção é a chave de tudo, né? E o diagnóstico precoce, ele salva vidas, né? Porque o câncer, ele tem cura, sim, né? E principalmente quando ele é diagnosticado precocemente. Então, viu algo diferente na boca, né? Que nunca apareceu antes, está ali, está estranho, não cicatriza, surgiu nódulos aí na região de cabeça e pescoço, não hesite em procurar um profissional especializado para poder diagnosticar. Não tenha medo, procure ajuda. Doutor, é prazer te receber aqui, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada, volte mais vezes. Te convido para mais temas, mais assuntos para a gente bater papo. Obrigada. Obrigadão. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. É sempre tão bom ter você com a gente. Eu vou pro break e daqui a pouquinho tem Casa de Plástico. De segunda a sexta, após o Operação Mesquita. E aí, galera, estamos no ar. Nas madrugadas do SBT, você tem companhia certa. Amo estar aqui com vocês. Uma galera boa de papo tá te esperando. Vamos! Faz tempo que eu não conto essa história. Essa história é interessante. Eu falei, Então não perca tempo e vem com a gente. De segunda a sexta, após o Operação Mesquita, SBT Pod Night. Atenção! Chegou a hora de resgatar a sua telecena semanal com mais de um ano. Para resgatar é só passar nas lotéricas ou correios com a sua telecena semanal antiga. Ah, e se você comprou a digital, dá para resgatar pelo app também. Você vai receber metade do valor que pagou corrigido. E se colocar só umas moedinhas, já leva a nova telecena semanal e concorre a milhões em prêmios ainda nesse domingo. Resgate a sua telecena semanal, compre a nova e boa sorte! Hoje você vai conhecer mais uma história maravilhosa aqui no nosso super programa A Casa de Plástico, aqui no SBT. Sempre lembrando você que me segue aqui no programa, no SBT A Casa de Plástico, te recomendo ir lá no nosso Instagram, onde eu posto realmente todos os bastidores da nossa transformação que entregamos realidade, um sonho muito bem programado. Nossa paciente de hoje é uma mulher muito decidida. Uma mulher que chegou aos 156 quilos. Sim, gente. Ouça bem, ela chegou aos 156 quilos de peso e, numa decisão radical de mudar a sua vida, ela faz a bariátrica e ganha muita massa muscular, perdendo 70 quilos de gordura. Olha a magnitude dessa história. Ela é uma mulher de 36 anos, mãe de 2 filhos e mora em Toronto, lá no Canadá, e veio diretamente para cá após essa perca de peso de 70 quilos, realizar o seu grande sonho, que é uma mastopexia, uma abdominoplastia, uma lipo HD, e trataremos também muito os braços e a coxa dela. Após essa perda de peso de 70 quilos, nós vamos realizar o seu grande sonho. Tenho certeza que a abdominoplastia vai ficar maravilhosa, a lipo das costas e braço maravilhoso, o glúteo, ela tem um glúteo bacana, vai ficar lindo, e a mama, ela vai se empoderar de uma maneira extraordinária. Detalhes, é óbvio que cirurgias de pós-bariátricos, o braço e coxa vai precisar, a coxa principalmente, vai precisar com uma complementação. E nós vamos passar outras tecnologias depois de um ano pós-cirúrgico dessa primeira etapa. Essa primeira etapa é primordial porque vai tratar 90% do corpo dela. Quer nos acompanhar? Siga aqui na Casa de Plástico e você vai ver o extraordinário acontecendo daqui 10 minutos lá dentro. Vem comigo!
Oi, lindona, voltei. E aí, tá pronta? Então vamos? Tá nervosa? Não precisa ficar nervosa, mas eu sei, eu entendo que chegou o seu grande dia, o dia que você tanto esperou, planejou, sonhou. Hoje chegou. E por incrível que pareça, quando eu cheguei aqui, ela estava assistindo o programa. Ela estava já vendo aqui como que foi o programa, como que foi a experiência da nossa última paciente aqui do Casa de Plástico. Mas eu queria saber, minha amiga, que veio de tão longe. Gente, ela veio de muito longe. Ela veio de Toronto, no Canadá, para realizar o sonho aqui com a Dream Clinic. E eu queria saber uma coisa de você, minha amiga. Como é que tá o coração agora que a gente está ali a minutos de entrar para o centro cirúrgico? Ai, tá, meu, eu tô super ansiosa, super nervosa também, porque querendo ou não tem como não ficar, né? A gente sempre fica um pouquinho, isso é esperado, faz parte do processo porque ainda é tudo novo para vocês, né? Mas eu queria entender um pouquinho da sua trajetória. O que fez você escolher a Dream Clinic como o time que vai cuidar de você, vai realizar o teu sonho e vai cuidar de você nos próximos 15 dias? Eu conheci o Dr. Ícaro pelo Instagram e assistindo todos os vídeos, todos os sonhos que ele realizava, me passou muita confiança o fato da segurança que ele passava para os pacientes. E eu sou mãe, tenho 2 filhos, sim, e eu prezo muito isso, porque eu preciso voltar bem para eles. Então, pela segurança. Isso! E eu acho que investir em você é igual a cuidar bem de quem você ama, né? E você fez isso por um longo tempo, cuidou muito bem de você, tem uma história de vencedora mesmo. Conta pra gente que em 2022 você realizou uma cirurgia, de lá pra cá você transformou toda a tua história, não é verdade? Sim. Eu pesava 156 quilos e estava com muitas comorbidades e precisava dessa mudança de vida para voltar a ter uma vida com os meus filhos. Isso. E por eles eu mudei. E por eles você mudou. E mudou muito, gente. Ela conseguiu. Hoje realmente é o pódio. Hoje realmente ela vai subir no pódio, vai pegar o troféu dela, é a cereja do bolo, porque ela fez uma longa trajetória, uma trajetória de sucesso e de muita realização e alegria mesmo, porque hoje nós vibramos junto com você essa alegria de poder agora sim transformar mais uma vez, fechar com chave de ouro esse caminho de mudança. E eu queria saber, o que você espera, assim, qual a primeira coisa, a primeira roupa que você gostaria de colocar depois da cirurgia? Um decotão. Um decotão, porque teremos um colo marcado, lindo. Vocês que estão aí em casa vão acompanhar também. Hoje mesmo, assim que você chegar no apartamento, você vai acompanhar os seus resultados. Vai ficar um colo maravilhoso. Ela disse que já vai colocar aqui um decote lindo para ficar maravilhosa, tá certo? Muito bem. E uma outra e última pergunta que eu queria te fazer. Você falou muito sobre segurança, né? A segurança que as nossas tecnologias trazem, a segurança que todo o conhecimento e expertise do Dr. Ícaro também traz para a tua cirurgia. O que você espera quando se olhar no espelho novamente? Ai, meu Deus, é muito difícil, porque de onde eu saí, para onde eu cheguei até agora, então assim, eu tenho sim muitas expectativas, mas para mim, só o fato de eu conseguir me olhar no espelho depois disso e estar bem e voltar para minha família já é o suficiente para mim. O que vem disso, da cirurgia, vai ser lucro. Ai, então, eu sei que vai ser incrível, mas eu tô amando todo o processo, eu tô amando como eu estou sendo tratada por toda a equipe. E é só isso. E nós estamos muito felizes em te receber aqui, em você dividir com a gente a tua história, que é muito inspiradora para mim e para tantas pessoas que assistem a gente aqui. Parabéns por escolher esse time, por essa escolha. E bora pro centro cirúrgico. Obrigada a todos vocês. Um abraço.
Finalizamos o nosso sonho do dia e você que está assistindo aqui no SBT, a Casa de Plástico, foi mais uma grande realização. Nossa paciente que veio lá de Toronto, no Canadá, para fazer sua mastopexia, sua lipo HD, enxerto no glúteo e abdominoplastia. Foi tudo numa só cirurgia. Ela saiu muito bem, graças a Deus, maravilhosa e do jeito que ela queria. Cintura fina, barriga chapada, glúteo projetado e o mais interessante, o colo bem marcado da sua mama. Mais um sonho realizado aqui. E você que me segue aqui, quero que também você me siga lá pelas redes sociais, lá no Instagram, @Dr. Ícaro Samuel, e lá no YouTube, Cirurgia Plástica Dr. Ícaro Samuel no YouTube também, tá bombando, o maior canal de cirurgia plástica do mundo. Além disso, toda terça e quinta, lembrando, você nos segue aqui pelo SBT, às 6h45 da manhã, estamos entregando o que a gente faz no dia a dia aqui dentro desse centro cirúrgico e o meu lifestyle. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho da minha vida, das minhas rotinas, da minha meditação, do meu treinamento, da minha equipe. Vocês já conheceram a Salete, que é uma baita comunicadora, e eu quero que ela apareça mais aqui falando o nosso dia a dia também para você. Se gostou, me manda recado lá pelas redes sociais. Abraço! Agora ela já está dentro da câmara hiperbárica. É comum esse primeiro dia de pós-operatório a paciente fica um pouco mais sensível, fica um pouco mais dolorida, mas é por isso que é importante ter equipe, né? Ter equipe multidisciplinar, uma equipe de cuidado que faça esse aconchego dela, faça esse processo de recuperação o mais leve possível. E agora vamos acompanhar ela na clínica, na sessão hiperbárica. TV Norte, SBT Tocantins, uma emissora do Grupo Norte de Comunicação.